Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos refletir o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que se encontra em Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 20. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos ver o que os santos padres nos dizem sobre este evangelho. Começando com o Santo Hilário de Poitiers, ele vai falar o seguinte: esta é a verdadeira e inviolável fé. Deus Filho procede de Deus Pai, e sua eternidade procede da eternidade do Pai. Que esse Deus assumiu um corpo e se fez homem é, portanto, a confissão perfeita. Portanto, ele abarcou em si tudo que expressam sua natureza e seu nome, no qual está a suma de todas as virtudes. Santo Hilário aqui ressalta esse fato de Pedro reconhecer a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vê em Cristo o Messias esperado, o ungido de Deus, e o próprio Deus, Filho de Deus vivo. Continua Santo Hilário de Poitiers dizendo: Bem-aventurado é Pedro, pois é louvável que tenha visto e compreendido para além dos olhos humanos, não se atendo à carne e ao sangue, mas contemplando o Filho de Deus por revelação do Pai Celeste. Pedro foi julgado digno de ser o primeiro a reconhecer que a divindade está em Cristo. Ou seja, ele mostra o fato de Pedro ter tido essa revelação do Pai para observar em Jesus a divindade, observar que Jesus era o Messias, era o Filho de Deus. Sobre a questão do nome Pedro, quando Jesus disse: Feliz és tu, Simão, e depois ele vai dizer: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Santo Agostinho, São Jerônimo e São João Crisóstomo vão comentar. Santo Agostinho começa dizendo: Não se deve pensar, contudo, que foi aqui que Pedro recebeu seu nome. Como João o relata em João 1:42, ele o recebeu quando lhe foi dito: Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Cefas é uma palavra aramaica que quer dizer justamente pedra, essa pedra de fundamento, de alicerce, sobre a qual a igreja seria edificada, como ocorre nesse trecho aqui, em que Jesus diz isso a Pedro, depois que Pedro confessa a divindade de Cristo. São Jerônimo continua: E seguindo a metáfora da pedra, disse oportunamente: Sobre ti edificarei minha igreja, como se segue, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E São João Crisóstomo arremata dizendo: Sobre esta fé e sobre esta confissão edificarei minha igreja, mostrando que muitos creriam naquilo mesmo que Pedro confessou, confirmando o seu sentido e fazendo dele pastor. Ou seja, muitos creriam que Cristo é Deus. Então, por isso creriam também na igreja edificada por Cristo, nessa pedra visível que foi Pedro. Santo Hilário de Poitiers, novamente, vai dizer: Na imposição deste novo nome está o feliz fundamento da igreja, e uma pedra digna
desta edificação, que dissolverá as leis do inferno, as portas do Tártaro e todas as fortificações da morte. E para manifestar a firmeza da igreja edificada sobre a pedra, acrescenta, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Santo Hilário aqui fala desse fundamento, dessa pedra, que foi Pedro, e ele foi essa pedra também justamente por ter reconhecido a divindade de Cristo, reconhecido o fato de Cristo ser verdadeiramente o Messias. É depois desse fato que Jesus diz a ele que sobre ele seria edificada a sua igreja. Orígenes de Alexandria vai dizer o seguinte: vê quão grande é o poder dessa pedra sobre a qual está edificada a igreja. Seus juízos permanecem firmes como se o próprio Deus os tivesse feito através dela. Ele aqui está falando desse poder das chaves, né? Esse poder de jurisdição que Pedro, como o chefe dos apóstolos, recebe, né? Tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. E São Tomás de Aquino, ele faz aqui um comentário, uma glosa, a partir dos textos dos Santos Padres, dizendo o seguinte: concedeu o poder a Pedro de uma maneira especial, para nos convidar à unidade, fez dele príncipe dos apóstolos, para que a igreja tivesse um só vigário principal de Cristo, ao qual todos os membros da igreja pudessem recorrer em caso de discordância. Se houvesse muitas cabeças na igreja, romper-se-ia o vínculo da unidade. Então, São Tomás de Aquino ressalta aqui a unidade da igreja em Pedro, esse fundamento visível. Então, neste evangelho, nós tiramos dois ensinamentos essenciais. Primeiro, Jesus Cristo é o Messias, é o Filho de Deus, portanto é Deus. Segundo, Jesus institui a sua igreja neste mundo sobre uma rocha visível, Pedro, que significa essa unidade da igreja, simboliza essa unidade da igreja. Quem quiser saber mais sobre o primado de São Pedro, em nosso canal no YouTube, tem 2 vídeos sobre o primado de São Pedro, e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links, quem quiser só acessar. Então, assim encerramos nossa reflexão de hoje, e, se Deus quiser, nos vemos na próxima reflexão do Evangelho. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.